Olá, gente boa, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui numa entrevista fantástica que vamos ter nessa noite e eu tenho certeza que você vai gostar muito. O tema é um tema muito atual, é sobre a polarização e o que é que eu tenho a ver com isso. E muitos de nós, obviamente, temos a ver com isso. Poucos anos atrás, o brasileiro não tinha tanto interesse pela política, especialmente no contexto religioso. Política e religião não combinam. Era uma fala muito conhecida, especialmente entre os evangélicos. Mal se sabia o nome de um ministro e raramente alguém conhecia um membro do Supremo Tribunal Federal ou um membro do Supremo Tribunal Eleitoral. Mas tal cenário mudou e certamente ainda mudará e muito. Com o advento das mídias sociais, as pessoas passaram a ter vez e voz e mais acesso rápido, quase que instantâneo, às informações. Além disso, surge de modo avassalador a tal das fake news, e muito provavelmente quase todas as pessoas um dia já repassaram uma, especialmente no começo, onde pouco se falava sobre isso. O mundo tem experimentado alguns efeitos emocionais negativos da polarização, como ânimos acirrados, a quebra de relacionamentos, desrespeito, intolerância, agressões, verbais e até mesmo físicas, ameaças, violências, fala-se de tribalismos, extremismos e tantas outras coisas. E nós precisamos refletir e conversar sobre o tema das polarizações. É exatamente essa a proposta dessa live. Nosso interesse aqui é buscar entender o que é polarização, onde ela se estabelece, como ela surge, os riscos que representa, suas consequências, visando então discernir o que cada um de nós pode e deve fazer. Portanto, não iremos aqui expor nomes, nem pessoas, essa não é a nossa ideia, mas apresentar uma live que tem por finalidade ser conscientizadora sobre o tema da polarização. Então, sejam bem-vindos aqui na live da Faculdade Teológica Sul-Americana de Londrina. E para isso, nosso convidado de hoje é o doutor Clodomiro Banvart. E eu quero, então, apresentar ele para vocês. Quem é ele? Ele é doutor em filosofia, formado em 2008 pela Universidade Estadual de Campinas, é professor do Departamento de Filosofia dos cursos de mestrado de Filosofia em Direito, negocial da Universidade Estadual de Londrina, leciona também cursos de especialização, filosofia política e jurídica e filosofia moderna e contemporânea, tanto seus aspectos éticos como políticos. Também é pesquisador associado do Núcleo de Direito e Democracia do SEBRAP, de São Paulo, diretor de pesquisa do CEFIL, que é Centro de Estudos Filosóficos de Londrina, colaborador, inclusive, do Banco Nacional de Itens do Ministério de Educação, e tem experiência na área de filosofia, com ênfase em ética moderna e contemporânea e filosofia do direito, pesquisa o pensamento de Jürgen Habermas. Portanto, nós estamos diante de uma pessoa muito capacitada, um acadêmico respeitado, conhecido, que nos deu do seu precioso tempo para nos auxiliar num tema tão complexo sobre as polarizações. E de modo mais pessoal, Clodomiro é uma pessoa muito doce, simples, fácil acesso, humilde e um cristão que eu tenho o privilégio de estar próximo, especialmente aqui na cidade de Londrina. Então, querido amigo doutor Clodomiro, muito obrigado e seja muito bem-vindo aqui na nossa live da Faculdade Teológica Sul-Americana. Se quiser. Jorge, eu que agradeço o convite. É uma honra, é uma satisfação estar aqui. E cumprimento a todos os que estão acompanhando essa live. E já tenho ciência de que não serei capaz e nem capacitado para responder todas as suas questões. Mas vamos lá nesse bate-papo de um tema importante que afeta certamente a sociedade e a vida de todos nós.
Obrigado, um privilégio ter você aqui com a gente. Então, a gente aproveita para dizer que nós estamos ao vivo, nesse momento, nos nossos canais, do Facebook da Faculdade Teológica Sul-Americana. Você pode também compartilhar e ainda dá tempo de chamar aí as pessoas a participarem conosco, como também nós estamos no canal do YouTube da faculdade. Então, por favor, compartilhe aí conosco e participe conosco aí nesse processo, e que lá no final nós vamos dar um tempo para você fazer algumas perguntas para o Clodomiro, e você então pode participar conosco, tá bom? Então fique ligado aí, coloque aí as suas perguntas e mais tarde a gente vai abrir esse espaço para dialogar também com você. Bom, vamos começar, Clodomiro, com uma questão básica, fundante, né? O que é que você entende por polarização? Então, Jorge, eu acho que qualquer coisa que eu disser aqui sempre vai haver outras possibilidades de leituras. Então, já deixo de maneira aqui bastante aberta a quem nos acompanha para poder contradizer, para haver um contraditório em relação ao que eu estou falando, né? Sempre falamos de alguma perspectiva, e essa perspectiva pode ser falha. Mas, para responder essa pergunta, eu gostaria de remeter a um pensador cristão do século XV, foi um pensador importante da ordem dos dominicanos, chamado Nicolau de Cusa, é considerado um pensador de transição, né, o último medievo e o primeiro moderno, e ele escreveu uma obra em 1440, chamada A Douta Ignorância, e ele nos coloca uma questão ali muito importante. O mundo, de certa maneira, ele é constituído pela multiplicidade. Então, a partir daí, a gente pode perceber o seguinte: não há possibilidade de discutir a polaridade sem multiplicidade. O mundo já é constituído de forma múltipla. O mundo não é algo unitário. O mundo é constituído de várias árvores que tem o quê? Que tem uma semelhança na sua espécie, em razão do quê? Em razão do seu elemento formal, mas tem o quê? Uma constituição singular na sua identidade de árvores. Seria um pouco semelhante a nós, humanos. Nós somos semelhantes na nossa espécie, em razão da forma, mas nós somos completamente singularizados, individualizados, né, na nossa identidade. O próprio São Tomás de Aquino dizia, né, uma coisa interessante: nós somos individuados pela matéria, por essa carne e por esse osso que nos constitui. Então, se o mundo ele é múltiplo, se o mundo tem uma multiplicidade, é óbvio que o mundo vai, né, albergar também a polaridade. E aí tem um elemento interessante, por quê? Porque quando nós olhamos para o mundo e nós fazemos parte do mundo, nós temos alguns referenciais que nos permitem minimamente evitar a polaridade. Por exemplo, se eu disser que 2 mais 2 é igual a 4, nós não vamos criar nenhuma polaridade. Se eu disser que a menor distância entre dois pontos é uma reta, nós não vamos gerar nenhuma polaridade. Ou seja, nós temos parâmetros matemáticos, geométricos e lógicos que afastam a polaridade. Um argumento, por exemplo, um argumento lógico, ele, quando apresenta duas premissas contrárias, uma necessariamente é falsa, a outra necessariamente é verdadeira. Então, do ponto de vista lógico-matemático, prevalece a ideia do quê? Que onde você tem contrários, gera-se contradição, né? Então, você provavelmente entra no avião e não tem medo de fazer um voo, por quê? Porque esse aparelho, ele está o quê? Ele está consubstanciado dentro de pressupostos lógicos matemáticos. Então, onde você tem a possibilidade de aplicar argumentos lógico-matemático, né, lógico-matemático, nós não vamos ter contradição. E se houver contradição, ela vai ser eliminada. Por quê? Porque os contrários, ao gerar contradição, você tem o quê? Uma premissa falsa e outra necessariamente verdadeira. O problema, no entanto, é quando nós transferimos essas discussões para o plano da vida humana. A vida humana não é lógica. A vida humana não comporta uma estrutura lógico-matemática. E nós, seres humanos, nós somos o quê? Nós somos seres que não temos a possibilidade de mantermos indiferentes em relação ao mundo. Nós não somos indiferentes em relação ao mundo. E essa nossa não indiferença em relação ao mundo nos leva a gerir ou a gerar juízos de valores. Né? Esta árvore é mais bonita que a outra. Essa não é tão bonita quanto aquela. Então, vejam, essa variabilidade de discursos que nós ofertamos,
discursos valorativos em relação ao mundo, a forma como nós valoramos e damos sentidos ao mundo, ela não é necessariamente plasmada por argumentos lógicos matemáticos. Então, no campo da ética, que são campos, né, um campo minado por valores, no campo da política, no campo do direito, no campo da religião, veja, nós não temos recursos de argumentos provenientes da matemática e da lógica. E nesse aspecto, nós proliferamos discursos para doar sentidos a essas esferas da nossa vida, da nossa existência, e acabamos por contribuir na geração de argumentos contrários. E veja, no campo em que a lógica não alcança, né, no campo da dialética, os contrários não entram em contradição. E isso, né, acaba justificando porque nós temos uma quantidade muito grande de argumentos que convivem no mesmo espaço social, dentro de um âmbito religioso também, e que não geram necessariamente contradição. São contrários, mas não geram contradição. Portanto, aí talvez uma explicação inicial da polaridade no mundo. Ah, bacana. A polarização, ela apresenta ter uma dimensão quase que global. Já quase que se fala, né, Clodomiro, da globalização da polarização. De modo particular, quais são as suas observações sobre a polarização no Brasil e seu significado ou significados? O que você pode destacar? Olha, Jorge, quando a gente olha, por exemplo, para a filosofia, tem muitos autores que, ao caracterizarem a modernidade, essa estrutura de pensamento da qual nós ainda fazemos parte, eles apontam que a modernidade ela foi, de fato, constituída pela fragmentação do mundo, que era um mundo coeso, o mundo medieval. Ou seja, o mundo onde que você tinha uma estrutura de sociedade coesa, em valores homogêneos, em valores unitários, ou seja, em valores em que as pessoas partilhavam daquilo no mesmo espaço social, e aquilo assegurava sentido para a existência daquelas pessoas, do nascimento à morte, isso não existe mais na compreensão do mundo moderno. Então, o mundo moderno é, de certa maneira, o quê? Um mundo que se constitui a partir da fragmentação. E essa fragmentação gera o quê? Gera uma complexificação na maneira como nós falamos ou entendemos a própria realidade social. E veja, quanto mais você fragmenta, quanto mais você perde referenciais que davam uma leitura de unidade a fragmentos da sociedade, quanto mais ela fica fragmentada, mais tendência dela gerar polaridade. E aí tem um elemento interessante que acho que nós aprendemos, né? A civilização ocidental conseguiu aprender na perspectiva da modernidade, é que a forma de gerir essa sociedade altamente fragmentada, uma sociedade em que tem o quê? É altamente complexa, ela tem várias visões de mundo funcionando no mesmo espaço social. Quer dizer, o que nós conseguimos aprender para coexistir nesse mesmo espaço social? Nós conseguimos levar adiante os pressupostos da democracia, ou seja, pressupostos que implicam na tolerância, na alteridade, na visão do outro, no respeito à alteridade, no respeito à visão do outro. Enfim, a própria democracia é uma forma de fazer a gestão de conflitos e de visões distintas do mundo dentro do mesmo espaço social. E aí me parece, Jorge, que a democracia ela traz um elemento interessante. Qual é esse elemento? Ela traz a possibilidade de que grupos minoritários, né, grupos que muitas vezes não tinham voz na sociedade, acabam vindo à tona. Ou seja, as bandeiras, as reivindicações de grupos minoritários dentro de uma sociedade altamente fragmentada e complexa, ela traz ainda mais uma tensão, né, na forma como você vai gerir todas essas questões. Até porque você tem um problema aí bastante interessante. As democracias são regidas pelo princípio da maioria, mas as maiorias não podem sobrepor aos direitos fundamentais das minorias. Então, equacionar isso, né, assegurar a legitimidade do exercício do poder político, que é referendado pela maioria, sem sobrepor os direitos fundamentais das minorias, esse é o grande desafio das democracias contemporâneas para evitar o quê? Para evitar que essa polaridade nos leve a uma tensão em que termine no conflito e na violência. E o fato é que a gente percebe um acirramento muito grande, né, Clodomiro? E, na sua opinião, isso é bom? Isso é ruim? Como é que você vê esse acirramento? Olha,
se a gente olhar da perspectiva geral da democracia, a democracia ela só subsiste pela tensão, né? Quando você eliminar a tensão da sociedade, você matou a democracia. E é sempre uma tentativa de grupos que chegam ao poder de tentar o quê? Eliminar essa tensão, ou seja, eliminar o outro, né? Na tentativa de impor uma visão homogênea. Então, a tensão na sociedade, ela é um elemento importante, ela é o combustível, ela é o lubrificante que mantém viva a democracia. Esse é um ponto importante. Agora, se você me colocar a questão voltada aqui para o Brasil, eu diria o seguinte, Jorge, pode ser que eu esteja completamente equivocado na minha leitura, mas a polarização que nós vivenciamos, sobretudo de 2013 para cá, né, é uma polarização que, de certa maneira, do meu ponto de vista, é uma resposta que a sociedade dá a um sistema político que funcionou por 2 décadas e foi o quê? Foi justamente amortizando essa tensão. Veja que nós tivemos, ao longo dos últimos 20 anos, né, da democracia, né, da década de 80 até os anos 2000, nós tivemos uma espécie de sufocamento da oposição. Se nós olharmos, por exemplo, no final do segundo mandato do ex-presidente Lula, nós vamos perceber ali o seguinte, nós tínhamos ali praticamente uma ausência de oposição. Toda a oposição foi migrando pouco a pouco, para a base de apoio, né? A tal ponto que o governo depois é empichado, não pela oposição, mas pela sua própria situação, pela sua própria base de apoio. Então, o que eu quero dizer com isso? No Brasil, nós estamos alijando essa tensão, esse elemento importante do contraditório. E nós passamos a conviver com um sistema político que já não era mais capaz de fazer uma criticidade ao seu próprio sistema. Ou seja, nós não tínhamos mais uma estrutura de oposição suficiente para ser apresentado ao próprio sistema político. Então, o sistema político ele foi dissolvendo a tensão. Ele foi aniquilando essa tensão. E a sociedade, quando volta às ruas, ela volta justamente cobrando isso, né? Ela cobra justamente a possibilidade do contraditório. E talvez nós estejamos vivendo esse contraditório na sociedade brasileira hoje de forma um pouco extremada, né? A tensão é importante, o debate é importante, mas nós temos que levar sempre em consideração. Nós não podemos fazer da política como instrumento de destruição do outro. A política é um instrumento de mediação de um debate público, onde há sim a necessidade do contraditório, mas do respeito também à alteridade, o respeito à oposição, à opinião do outro, mas não e nunca querendo destruir os seus opositores. Então, me parece que nós estamos exagerando um pouco na dose do processo de polaridade que reacendeu no Brasil a partir de 2013. Que bacana. Clodomiro, sabe que a gente tem gente aqui de algumas partes do mundo participando conosco, viu? Olha, por exemplo, aqui o pastor Osano Marques, assistindo lá de Flórida, nos Estados Unidos. Olha que bacana. A sua família aqui, ó, sua família está com você aí, ó, participando nesse processo. O André, olha aqui, o André está lá em Vêneto, né, na Itália, participando conosco. De gente do Brasil, o Ismael Júnior, lá de Fortaleza, participando com a gente também. Olha aqui o Cáceres, a opinião dele. Top, queridos professores. Grande abraço. Né? Bacana, né? Gente dizendo que esse é um tema muito importante. O próprio Davi dizendo muito bom. Então, que legal a participação da turma aí conosco, né? Então, é um privilégio, né, estar aí com esse pessoal que está participando conosco. Olha, outra questão a ser levantada é que a polarização, ela, como você já veio comentando, não acontece assim de modo tão simplista como a gente pensa que é, né, entre direita, centro, ou supostamente moderados, esquerda, e muito da polarização, ela se dá também no campo da chamada polarização ideológica, né, em relação aos mais variados temas da sociedade, né. Já viu polarização no campo, por exemplo, do aborto, a temática de imigrantes, que é sempre uma temática também forte, uso de armas, aí surgem sempre aqueles que são favoráveis, os prós, os contras, né? Então, a minha questão é possível tratar temas como esses, dentre tantos outros, com opiniões ideológicas assim tão divergentes, sem que não haja polarização?
Jorge, é interessante. E aproveito aqui e mando um abraço para quem está nos acompanhando, e fiquem bem à vontade para apresentar em contradição, né, contraditar os meus argumentos, até porque o tema é polarização e estamos abertos à polarização. Mas é interessante isso que você coloca, porque hoje a impressão que eu tenho é que nós vivemos uma sociedade tão fragmentada, usando o termo de um sociólogo, Niklas Luhmann, que ele vai dizer que as sociedades são complexas, elas são sistemicamente diferenciadas, né? Então, nós não temos sequer hoje condições de agrupar, né, de forma ordenada estas polaridades. Por exemplo, não dá para dizer o seguinte, olha, a pessoa se autodeclara de direita, logo ela vai ter uma postura dentro de uma visão conservadora de mundo, logo ela vai ter esse posicionamento, uma perspectiva mais liberal, né? Aquele que é mais à esquerda, ele vai pensar de uma forma mais progressista, quer dizer, isso está tudo embaralhado, né? É interessante aqui no Brasil, se você pega, por exemplo, as bandeiras de direitos fundamentais, as bandeiras de direitos humanos, que são eminentemente liberais. Por quê? Porque é uma defesa intransigente do caráter protetivo do indivíduo, independente de qualquer capa valorativa. Quer dizer, isso é uma bandeira liberal. A bandeira liberal aqui no Brasil, ela é defendida pela esquerda, e não pela direita. Se a gente olhar, por exemplo, os últimos governos de centro-esquerda que nós tivemos foram os que mais avançaram na pauta de direitos humanos. E aí você olha do outro lado, o que se autodeclara que é de direita, que você pressupõe que ele teria um discurso liberal, ao contrário, o discurso dele é totalmente oposto a um discurso liberal. Ele se diz liberal no econômico, mas do ponto de vista dos valores, ele não é nada de liberal. Né? Então você tem o quê? Você tem uma confusão enorme em relação a uma espécie de classificação dessas perspectivas de polaridade, tentando encaixar tudo na mesma caixinha. É praticamente impossível isso. Então, o que nós temos hoje? Nós temos pessoas que vão se ajustando, né? Você tem uma tendência liberal aqui, você se junta lá, de repente, em relação ao aborto, você se opõe a isso e está do outro lado, um outro grupo que não necessariamente é aquilo que você mais se identifica, mas aquela pauta exige que você tenha uma proximidade com aquele outro grupo. Então, isso aumenta a complexidade para a gente poder falar assim, olha, nós temos parâmetros para classificação. Eu acho que a ciência política hoje, ela tem muita dificuldade para fazer esse tipo de rastreamento, né? E que acaba, certamente, dificultando muito o trabalho para quem analisa a sociedade. É sempre um desafio muito grande, né? E isso acaba gerando, o que eu posso dizer, um grau elevado de complexidade até para você fazer qualquer tratativa em relação a esse tema dentro da sociedade. Bom, você tem feito alguns comentários, um pouco do ponto de vista da política, algumas questões ideológicas. Falar um pouquinho agora dentro do campo religioso, né, do qual você também pertence, né? Para quem não sabe, o Clodomiro é um cristão, tem toda uma tradição cristã de vida e de cosmovisão e de perspectiva. A meu ver, é um cristão maravilhoso, entendeu? É digno de ser imitado em muitas coisas. Então, vamos falar um pouquinho desse campo religioso, do qual você também transita. Existe um papel da religião na questão da polarização? Se existe, que papel é esse, Clodomiro? Fala um pouco sobre isso daí. Qual é o papel da religião na questão da polarização? Olha, Jorge, eu vou falar aqui de forma muito opinativa, até porque é um tema que seria até falar disso dentro da Faculdade Teológica Sul-Americana, com pessoas tão gabaritadas, até complicado. Mas eu acho que a religião tem um papel interessante, né, na existência humana. Ela tem uma dimensão existencial muito importante, porque ela gera um elemento de pertencimento. De pertencimento e mais, de reconhecimento. Né? O Axel Honneth, que é um filósofo alemão contemporâneo, trabalha muito essa questão do reconhecimento, uma perspectiva bastante significativa para o ser humano. O ser humano, na verdade, ele demanda reconhecimento. Ele demanda que o outro reconheça aquilo que ele tem, né, de identidade, de pertencimento. E a religião, ela tem esse papel importante diante de uma questão existencial do ser humano, né, que é o acolhimento e o pertencimento dentro de uma comunidade. Agora, por outro lado, a religião, quando ela faz essa inclusão de um pertencimento quase que exclusivo, ela também muitas vezes trabalha com a perspectiva de exclusão. Ou você está aqui dentro, ou você está fora, né? Ou você está aqui na comunidade dos santos, ou você é um herege.
Então, essa perspectiva religiosa, ela muitas vezes acaba também gerando polaridade nessa perspectiva de exclusão. Se você não concorda com os valores que nós partilhamos comumente dentro de uma determinada comunidade, logo você é convidado a sair. E isso me parece, né, que é próprio do discurso religioso, até porque você sabe muito bem, né, você trabalha com isso. O discurso religioso trabalha muito com hermenêutica, é uma dimensão interpretativa, e não necessariamente uma dimensão lógico-matemática. Né? Então, ela tem uma variabilidade muito grande de interpretações e que permite, né, várias possibilidades de leituras e que acolhe ou não acolhe determinados grupos. Né? E o que eu vejo hoje da religião para a política é uma transição que se dá da seguinte forma. Primeiro ponto, a religião hoje tem participado do debate político, ou seja, ela tem uma penetração muito grande no debate público. Isso é um ponto importante. Ponto talvez negativo. A religião tem levado para o debate público, ou melhor, para o debate político, uma estrutura de argumentação que me parece que é muito prejudicial para a democracia, que é justamente isso. É um discurso acirrado, é um discurso em que nós estamos aqui fechados com a visão de divindade, e se o outro pensa diferente de mim, ele tem que ser excluído, ele tem que ser banido. Quer dizer, esse tipo de discurso transmutado, né, carreado para dentro da arena política, isso tem feito um estrago muito grande para o debate político. Porque, por mais que a gente faça crítica a política sempre foi a arte do consenso precário. Né? Nós nunca vamos para o debate político com verdades prontas. E quando o discurso religioso traz algumas verdades prontas para dentro desse debate, quase que transformando o seu oponente no inimigo, ela acaba, de certa forma, matando o elemento essencial da política, que é a estrutura democrática. Então, acho que nesse aspecto, a gente tem que ter um cuidado muito grande, uma cautela muito grande, porque a religião pode sim participar e deve participar do debate público, até porque ela está aqui, ela está no mundo, ela está na sociedade, mas ela tem que ter um cuidado muito grande de não levar uma estrutura climática para dentro desse debate e acirrar esse tipo de argumento que a gente vê hoje, em que a política se transforma no picadeiro do caos, onde ela se transforma, de certa maneira, em instrumento para a destruição do outro. Isso jamais deve ser, isso jamais deve merecer aplausos, e muitas vezes a religião acaba cometendo esse equívoco do meu ponto de vista. Sei que essa próxima questão talvez não seja fácil de responder, mas não pela complexidade, mas mais pela questão do tempo em si. Mas eu gostaria que você apresentasse, se possível, algumas das principais causas das polarizações. Ou seja, existem solos propícios que são mais favoráveis para o surgimento e, consequentemente, para o florescimento e o crescimento das polarizações? Dá para dizer nome a algum tipo desses solos ou não? Olha, Jorge, eu acho que o elemento que acaba gerando polarização, do meu ponto de vista, é o déficit da cidadania. Eu acho que o grande problema nosso, nesses últimos 30 anos, sobretudo aqui no Brasil, é que nós nos esquecemos de ensinar as pessoas a viver a cidadania. E viver a cidadania de forma plena significa o quê? Significa ter a consciência que você tem direitos, mas que você também tem deveres para com o outro. Né? Ou seja, nós precisamos aprender que nós estamos dentro de uma estrutura de um Estado democrático de direito, ou seja, tem um desenho institucional que contorna as condições e possibilidades para o exercício da nossa cidadania, da nossa sociabilidade. E parece-me que nós não aprendemos isso. Nós fizemos com que a democracia girasse do ponto de vista da sua estrutura formal, mas nós não formatamos pessoas capazes de vivenciar a cidadania. Eu digo isso porque muitas vezes, quando nós falamos em política, as pessoas acabam dizendo que não é um lugar propício, a política não deve ser comentada porque ela gera discussão, gera briga. E ao contrário, isso é uma demonstração que nós não temos maturidade cidadã. Porque, de fato, nós temos que ter maturidade para discutir, para debater, não para brigar. Quando nós estamos brigando, quando nós estamos enfurecidos, fazendo defesa de políticos, como nós fazemos defesa de time de futebol, meu amigo, isso é uma demonstração muito clara que nós não entendemos nada, absolutamente nada, do significado da política. A política justamente é o que? A grande conquista humana, né, da modernidade, a grande conquista humana de tentar o quê?
evitar o conflito por meio da violência e da barbárie, resolvendo isso através de consensos precários, através de forma institucionalizada de um debate. Então, acho que nós não aprendemos, Jorge. Acho que o grande gerador de polarização está na nossa deficiência de aprendizado democrático. Eu acho que isso é um lamento, eu faço esse lamento enquanto professor universitário há 22 anos, acho que pecamos nesse aspecto, e acho que as religiões também pecam, né? As igrejas muitas vezes pecam também, porque elas não ensinam, né, o aspecto do exercício da cidadania. Posso até falar bobagem aqui, mas um dos exemplos que me chama muito a atenção na Bíblia é aquelas duas situações de São Paulo no Ato dos Apóstolos, em que ele, né, cria, né, uma certa celeuma com comunidades judaicas, uma delas em Jerusalém, a outra eu não me recordo, e ele é maltratado, ele é apedrejado, e ele então fala, olha, eu sou um cidadão romano. Ou seja, as duas vezes, Paulo foi salvo por ser um cidadão, por estar amparado pela estrutura das leis do direito romano. Se ele estivesse apenas e tão somente nas mãos das comunidades judaicas, ele teria sido morto antes da hora. Então, isso é um exemplo do quê? De que nós precisamos da cidadania, né? Até mesmo para assegurar, salvaguardar o direito à manifestação da liberdade religiosa, nós precisamos viver dentro de uma comunidade que tenha regras claras, regras políticas que permitam a coexistência das nossas diferenças, das nossas pluralidades, né? Isso o Ronald chama de autorrespeito, né? Quer dizer, a gente primeiro se insere numa comunidade de pertencimento, a família, a escola, a religião, mas nós só vamos, de fato, nos inserimos na existência plena da cidadania quando nós aprendemos o significado do autorrespeito, né? Um respeito nosso, mas um respeito, sobretudo, do outro. E isso se dá mediado pelas condições de viver numa sociedade plural, numa sociedade complexa, e eu acho que aí sim nós evitaríamos muito dessas polaridades que muitas vezes não faz sentido algum, né? É resultado muito mais da nossa incapacidade de vivenciar a cidadania do que qualquer outra coisa. Basta ver, Jorge, as redes sociais. As redes sociais, para mim, é uma demonstração clara que nós não aprendemos o que é democracia nesse país. É interessante você trazer o apóstolo Paulo, né, para essa reflexão nossa, né, porque, de fato, Paulo ele foi um grande incentivador da cidadania cristã, né? Quando ele escreve a carta dele à igreja em Filipos, e Filipos ficava a 1.200 quilômetros de Roma, é como se fosse Londrina a Brasília, praticamente 1.200 quilômetros, para perceber a vastidão, né, do império colonizador romano, né? Onde chegava esse império, a colonização romana. E ali havia uma igreja, e aqueles que participavam daquela igreja, e quem morava em Filipos tinha uma dupla cidadania, que era a macedônica e a romana. Portanto, tinha um duplo passaporte. E os cristãos, né, daquela igreja, vendo o estilo de algumas pessoas da sociedade, especialmente aqueles generais que haviam recebido de Roma o privilégio de morar em Filipos, águas termais, quentes, né, de banho, e aposentavam e como prêmio, né, na aposentadoria, iam morar em Filipos. Só que as pessoas da igreja também, vendo esse estilo de vida, queriam esse tipo de vida para eles também. E é interessante que Paulo escreve para essa igreja para lembrar o seguinte para eles: olha, nós também temos como cristãos dupla cidadania, não só o Império Romano, mas nós também temos dupla cidadania. Paulo escreve uma carta para dizer para eles, nós somos cidadãos dos céus, do reino de Deus, mas também somos cidadãos da terra, no aqui e agora. E aí tem um versículo dele muito interessante no capítulo 1 da carta aos Filipenses, que ele diz assim: exerçam a vossa cidadania de modo digno do evangelho de Jesus Cristo. Cara, eu acho isso tão lindo, mas tão profundo, que nós, como cristãos, e respeitamos, né, as outras religiões, mas nós, como cristãos que professamos Cristo na nossa vida e seguimos, não um conceito, nós seguimos uma pessoa, e que ele diz que ele é a verdade,
Paulo diz que nós, então, temos uma dupla responsabilidade, que é, ao mesmo tempo que nós estamos submissos aos valores do Cristo e aos valores do reino de Deus, mas, ao mesmo tempo, nós vivemos no aqui e agora, a gente tem que exercer essa cidadania no aqui e agora. Então, acho que muito dessa deficiência que você está falando, formativa, vem por essa má compreensão no contexto religioso, de que nós não pertencemos a esse mundo, de que a gente está aqui simplesmente por uma passagem, e que a gente não tem nada que ver com esse aqui e agora, mas os políticos amam o aqui e agora, né? Os partidos amam o aqui e agora, e nos usam para o aqui e agora. E aí, se a gente não conhecer os nossos direitos e também os nossos deveres, de fato, a cidadania fica comprometida. Então, achei legal que você destacou que o principal solo que vai acirrando, né, e vai gerando essas polarizações, essa ausência de uma compreensão do que significa realmente exercer uma cidadania, né? Bacana esse seu comentário. Não sei se você quer falar mais alguma coisinha, então interagindo aqui. Se você permitir, muito rapidamente, eu acho que você toca num ponto essencial, né? E o próprio Santo Agostinho, depois, se eu não estiver equivocado, ele vai falar na cidade de Deus e cidade dos homens, justamente essa dualidade colocada pelo apóstolo Paulo, e isso dá uma abertura para toda a discussão da filosofia e da teoria política da Idade Média e que nos leva à modernidade. Então, de fato, a impressão que me dá hoje, muitas vezes, é que muitas religiões estão completamente perdidas, que, primeiro, elas não entendem o elemento essencial da própria cidadania cristã. E mais, elas maculam a cidadania democrática, né? Isso é muito impactante. Por quê? Porque a religião, ela tem um papel, como eu disse, um papel importante na vida existencial do ser humano, mas ela também tem um papel importante no debate público da sociedade. E ela precisa ressaltar não só a cidadania cristã, mas, sobretudo, a cidadania que permite a coexistência de direitos e deveres dentro de uma sociedade, né? Do contrário, nós vamos o quê? Nós vamos cavar a nossa própria barbárie. O que significa isso? Nos conduzir a pessoas autoritárias, a pessoas que têm pretensões totalitárias e que acabam destruindo as condições do exercício pleno da cidadania, que é algo muito lamentável, já visto na história, e como a história não caminha só para frente, a gente pode ter esses recuos perigosos com patrocínio de argumentos religiosos. E isso realmente é algo muito ruim e triste. A próxima questão, Clodomiro, você já quase que meio que introduziu, falou um pouquinho, mídias sociais, né, o que está acontecendo, etc. Então, o que você tem visto na sua experiência? Você poderia, quem sabe, apontar para nós, assim, algumas daquilo que você julga serem as principais consequências que as polarizações provocam nas pessoas ou na sociedade? O que é que você tem sentido? Pode falar mais mesmo, até mesmo das suas percepções, acho que é bacana isso. Olha, Jorge, eu acho que as consequências são nefastas, né? A polarização, ela tende a nos levar à violência, ela tende a nos levar a posturas agressivas, e isso ela só pode ser mediada na medida que nós temos o quê? Uma qualificação, como disse anteriormente, de uma experiência cidadã com a capacidade de ser formado, de ser formatado para viver uma democracia. E eu acho que nós não estamos maduros para isso, não é só uma questão aqui no Brasil, fora também, mas isso é decorrência mais ainda de fenômenos novos que apareceram. Por exemplo, as mídias sociais, né? O próprio Santo Agostinho dizia, num livro que ele escreveu sobre a mentira, que a mentira muitas vezes ela é produzida pelo erro, né? Ou pela ausência do conhecimento. Hoje, nós temos uma mentira que é produzida de forma consciente, de forma deliberada, uma mentira que é conduzida por algoritmos, que tem uma finalidade específica de gerar o quê? De gerar um caos, né? De gerar o quê? De gerar essa estrutura em que a política passou a se movimentar pelo ódio, pelo ressentimento e pelo rancor. Então, isso é muito ruim. Esse tipo de polarização é uma polarização destrutiva, né? Não é uma polarização no sentido construtivo, daquela postura contraditória. Clodomiro fala algo, o Jorge fala, olha, Clodomiro, não é bem assim, né? Ou seja, a relação dialógica, ela tem um elemento pedagógico. Nós podemos aprender com o outro, né?
O Habermas diz uma frase interessante que eu gosto muito. No processo de argumentação, nós só podemos ser coagidos pela força do melhor argumento, né? E quando nós somos, de fato, coagidos pela força do melhor argumento, do nosso oponente, daquele que dialoga com a gente, nós, na verdade, estamos aprendendo, nós estamos dando um passo para frente. E quando nós transformamos a política num picadeiro de caos, onde o que vale é a disseminação da mentira, da falsidade, do ódio, do rancor, você está destruindo um elemento essencial que permite o quê? O equilíbrio de uma sociabilidade sadia. Nós estamos matando isso. E é por isso que as pessoas se afastam da política achando que a política é algo ruim. Não. Nós precisamos resgatar esse espaço. Eu acho que a religião tem um papel fundamental para se inserir no debate público e qualificar esse debate público. E não permitir que nós sejamos assaltados pelas mentiras, pelas fake news, pelo ódio, pelo rancor. Isso não é compatível, isso não coaduna com a política e também não coaduna de forma alguma com os ensinamentos do próprio Cristo. Então, acho que precisamos ter mais coragem de enfrentar o debate público e assumir o nosso papel dentro do debate público com coragem, com firmeza, afastando a mentira e nos posicionando, de fato, com argumentos coerentes que possam esclarecer, ensinar e ajudar as pessoas a refletir um pouco melhor o seu próprio momento. E as pessoas também, né, Clodomiro, às vezes confundem política com politicagem, né, e com politiqueiro, né. Então, a política, como você bem destacou aí, Paulo destacou, é o exercício da cidadania. Inclusive, Paulo, quando disse lá, exerçam a vossa cidadania, Clodomiro, a palavra no grego lá é poliotemai, vem de polis, de onde vem política, né. Então, justamente por esse mau entendimento é que as pessoas acabam, às vezes, assim, eu não quero nem conversar sobre esse assunto, falou de política, eu já mudo de assunto, né? Não, você muda de assunto, você está perdendo a sua capacidade de ser um cidadão consciente na sociedade, né? E até mesmo, não sei se é por isso ou por outras questões, a gente é muito visível, Clodomiro, a intolerância nos dias atuais. E a gente não está falando só de intolerância política, mas intolerância religiosa, sexual, política, ideológica, né? E tantas outras. E eu fiquei pensando um pouquinho se essa palavra intolerância, que ela está muito relacionada ao campo alimentar. Se você faz uma pesquisa na internet, coloca a palavra intolerância, vai vir muito sobre o campo alimentar como sendo aquela forte sensibilidade, né, alimentar que ocorre quando uma pessoa tem a dificuldade de digerir um alimento específico, e isso envolve todo o seu sistema digestivo. Então, usando essa comparação, as pessoas parecem estar com problemas digestivos, revelando falta de respeito por práticas ou até mesmo crenças que não sejam as delas. A rejeição das pessoas que consideram diferentes, como, por exemplo, membros de um grupo social, étnico, né, que não seja o dela, gerando um crescente discurso de ódio. Meu Deus, né? Olha o que está acontecendo nesse exato momento lá nos Estados Unidos, um crescente discurso de ódio, inclusive partindo para lesões físicas, que foi o que aconteceu agora, né? Assassinatos. Então, muito se ouviu dizer que nesse período aí, essa intolerância, quantas pessoas nos quebraram relacionamentos, Clodomiro, de anos, jogaram no lixo pessoas. E olha, a gente não está falando apenas de desconhecido, todos nós estamos ouvindo o tempo inteiro, especialmente no meio da família, desses, né, famigerados grupos de WhatsApp, quantos não saíram desses grupos, familiares inclusive, que você sabe, eu sei, todos nós sabemos, e quando saíram, pareceram que estão também deixando seus laços familiares. E não se falam, e não querem comunicação. Ou seja, esse arrazoado todo para quê? Para fazer a seguinte pergunta: discriminação, intolerância, geram as polarizações? E que geram discriminação e intolerância? Ou ambas geram ambas? Ou seja, a questão do ovo e da galinha, né? Como é que é isso daí? Fale um pouco sobre isso. Quem gera quem? Eu, particularmente, acho que não tem uma relação de causa e efeito direto, né? Como disse lá no começo, nós não temos uma estrutura lógico-matemática em que a relação causal ela funcione plenamente para explicar esses fenômenos de ordem social. Eu acho que são elementos construídos num processo dialético, né?
Um implica no outro de forma dialética e vai criando, né, essas consequências nefastas que você coloca aí muito bem. Quando você estava falando, você fazia referência à política, né? As pessoas têm um olhar tão ruim da política, né? E você, quando fez a referência à polis, é interessante que a noção de política vem de polis, lá da Grécia. E a visão dos gregos era basicamente o quê? Fazer uma cópia da ordem cósmica para a ordem social. Então, quer dizer, eles olhavam para a natureza e percebiam que a ordem na natureza espelhava a beleza, tinha uma dimensão estética. Daí vem o cosmético, né? O cosmético vem de cosmos, quer dizer, aquilo que realça a beleza. Por quê? Porque tem uma ordem implicada. Não é à toa que a gente arruma casa para receber visita. Quando eu recebo o meu tio aqui para tomar uma cerveja, eu arrumo a casa, porque tem uma dimensão estética. E a política está dentro dessa implicação, ou seja, a política nasce como algo belo, quer dizer, o elemento de trazer a estética da natureza para a ordem social, para a dimensão da sociabilidade. E aí, talvez, Jorge, se isso faz sentido, quando você olha para a ordem social hoje, a gente vê que essa ordem não é bonita. Né? Você vê muita miséria, você vê muitas pessoas passando necessidades. Então, isso também é um elemento gerador de ressentimento, de ódio, né? E isso tudo vem para a pauta política, né? Então, acho que é um outro elemento que a gente precisa dar um pouco de atenção. Quer dizer, as estruturas, tal como elas funcionam hoje, do ponto de vista econômico, e aí colocando no plano global, do plano financeiro global, nós percebemos que essa estrutura, tal como ela está montada, ela é geradora de injustiça social. E acho que nós temos um grande problema. Por quê? Porque nós não temos referenciais teóricos que permitam sinalizar um prognóstico para isso. Nós não estamos mais naquela geração que olhava para o velho Marx e achava ali uma solução para tudo. Nós temos um distanciamento muito grande dessas perspectivas, né? Eu falo em relação à estrutura teórica para poder pensar e criticar essa realidade social. Nós temos uma deficiência teórica e conceitual muito grande hoje. Nós temos uma ausência de utopia muito grande. Nós somos órfãos de melancolias do passado e isso afeta seguramente a forma como nós fazemos política, a forma como nós pensamos a vida, como nós pensamos, refletimos a própria religião. Né? Nós nos sentimos muitas vezes impotentes. E essa impotência, diante de uma estrutura política, econômica, financeira, geradora de desigualdades, desamparo social, e essa ausência de perspectiva teórica que nos aponte um prognóstico para sair disso, isso também, muitas vezes, acaba sendo hoje trabalhado, né, como discurso político para fomentar ainda mais o ódio dentro das perspectivas e diferenças sociais. Então, acho que é um elemento muito complexo, né? Muito complexo, e a gente precisaria dar conta também, talvez, eu falo nós, dentro da academia, seja na filosofia, seja na própria religião, de dar a atenção um pouco mais às questões de ordem social. Quer dizer, como que nós podemos evitar essa forma de sociabilidade tão injusta que nós temos e que não revela nenhum tipo de beleza, tal como colocado lá pelos filósofos na Grécia Antiga. Nós precisamos resgatar a beleza da sociedade, mas esse resgate perpassa necessariamente em resgatar também a dignidade da pessoa humana, que muitas vezes está à margem de tudo isso, do debate, da educação, e a gente precisa resgatar essas pessoas. Fora isso, nós não vamos ter uma sociedade bela como queriam os gregos. Mais de 2000 anos se passaram, né, Clodomiro? E a filosofia, né, pensada por Platão, Dionísio Areopagita, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, né, nessa tríade, né, do verdadeiro, bom e belo, né? Parece que a gente evoluiu, né? Desde lá eles já vinham, né, falando dessa tríade, né, do bom, do belo, do verdadeiro, e a gente se encontra, parece que numa encruzilhada em relação àquilo que eles sonharam, né? Pois bem, acho que uma última questão aqui, que a gente já está aqui quase 50 minutos, olha como a coisa vai embora, né? Bacana. Uma última questão aqui é que, e você já mencionou, já tocou nela, são as mídias sociais. Não há dúvida de que as mídias sociais trouxeram uma revolução em relação aos posicionamentos políticos, né, religiosos e ideológicos, e etc.
Então, como é que você vê hoje, né? Quais são alguns papéis que você vê nessa reflexão que a gente está tendo em relação às mídias sociais, Clodomiro? Acho que complementando o que eu já disse anteriormente, né, acho que se descobre uma nova forma de sociabilidade por meio das redes sociais. É uma coisa muito recente para nós. Eu acho que aqui no Brasil, por exemplo, o maior impacto disso foi a eleição de 2018, que a gente, de fato, descortinou essa nova forma de realização do debate político e também do próprio processo eleitoral, e como que isso hoje tem impacto direto da participação, né, das pessoas no debate político. Eu acho que o grande problema que nós temos aí é que a política, que antes era intermediada pelo debate, pela articulação, por editoriais de jornais, né, por professores, enfim, por pregadores religiosos, isso tudo hoje está concentrado e monopolizado por algoritmos. Eu acho que essa é a maior tragédia que nós devemos dar um pouco de atenção. Ou seja, nós temos um direcionamento de conteúdo em relação a determinado perfil identificado nas plataformas digitais. Então, isso vai matando pouco a pouco o contraditório. As pessoas não estão mais abertas no debate público para o contraditório. Elas estão presas dentro de ilhas, né, sendo manejadas por algoritmos, por robôs. E isso, na verdade, está matando o elemento essencial da democracia, que é a capacidade do debate público, né? E aí entra um elemento bastante triste, e acho que aqui no Brasil, pelo menos do ponto de vista da legislação, a gente começou a dar alguns passos no combate a isso, é justamente evitar essa proliferação de fake news. Isso, de fato, não contribui em nada, nem para a pessoa e nem para a sociedade, né? Ainda que a pessoa recepcione isso, não porque ela seja uma pessoa que tem deficiência cognitiva, nada disso. Ela recepciona isso porque aquilo se identifica com valores de vida que ela tem, né? Só que ela não questiona, ela não tematiza se esse conteúdo é verdadeiro ou é falso. E isso vai reforçando nela determinados argumentos que permitem que ela fique isolada no seu mundinho. Então isso é triste, né? Eu acho que esse é um elemento bastante preocupante para o debate público e que a gente tem que olhar com bastante atenção. Antigamente, quando Humberto Eco diz aquela frase, que ficou muito conhecida, né, que a internet deu a voz para uma quantidade de imbecis. Eu fui uma das pessoas que critiquei muito essa afirmação do Humberto Eco, né? Eu achava que a internet ia dar voz de forma qualificada para todos. Hoje eu até discordo ainda mais do Humberto Eco, porque eu acho que nem voz essas pessoas tiveram, porque essas pessoas se transformaram em meras transmissoras de fake news, de imagem de alguma coisa com uma frase de efeito. Basta e só isso. Ou seja, nem permitiu que as pessoas se inserissem para manifestar a sua voz. É menos do que isso. Então, isso não contribui para a qualificação do debate público, isso não contribui para a qualificação de uma vida plena de cidadania. E isso, aos poucos, pode sim matar a democracia. Eu acho que esse é o grande problema e a grande encruzilhada dos nossos tempos, né? Temos que olhar isso com muito cuidado, com muito carinho, estudar e apontar saídas. Olha que bacana, você que está participando conosco, né? Muito obrigado mais uma vez. A gente está tendo aqui o privilégio, né, de esse bate-papo, esse diálogo tranquilo, aberto, bacana, com o Dr. Clodomiro Manvart. Ele tem pós-doutorado, né, em filosofia, é professor aqui na Universidade Estadual de Londrina, já tem livros publicados e recomendo que você depois procure ele aí nas mídias, aí no Facebook, o acompanhe o trabalho dele, ele tem feito um trabalho maravilhoso. Então, que privilégio grande o seu e o meu, o nosso, de estarmos aqui nesse bate-papo gostoso aqui, tranquilo. Eu quero te dar a oportunidade agora, Clodomiro, para você fazer aí as suas considerações finais, especialmente se você, na sua experiência, no seu dia a dia, até mesmo da sua própria prática pessoal, fique à vontade, se você assim o quiser fazer, quem sabe apontar aí para as pessoas que estão participando conosco algumas ideias, alguns caminhos para que a gente consiga se manter equilibrado, né, nesses dias atuais, em relação às polarizações, que a gente tem visto tem sido motivo de tanta dissensão, quebra de relacionamentos, crise na sociedade. Assim, o que de maneira prática você recomendaria?
para que a gente se mantivesse pelo menos um pouquinho mais equilibrado em relação às polarizações. E essas são as suas considerações finais. Pode ficar à vontade. Jorge, eu acho que em relação às polarizações, do pouco do que a gente analisou aqui, de uma espécie de diagnóstico, e agora você me exige um prognóstico, né? Por onde nós vamos, né? Descritivo e prescritivo. Isso é difícil, né? Mas, do meu ponto de vista humilde e pessoal, eu acho que nós deveríamos ampliar a dosagem de tolerância na sociedade, né? A gente precisa trabalhar muito nisso, né? Trabalhar na perspectiva de que a gente tem que respeitar o outro. Ninguém é igual, o mundo é múltiplo, né? E a gente não tem ferramenta lógica, matemática para gerir esse mundo que é múltiplo, que é plural. Nós precisamos aprender a conviver com a pluralidade, né? E eu acho que a religião tem um papel importante, porque a própria figura do Cristo, como você disse, não é um conceito, é uma pessoa, é uma pessoa que encarna de forma plena a noção de tolerância, né? Eu acho que, do meu ponto de vista, que não sou estudioso da religião, mas um fiel, talvez, né? Eu olho com uma pessoa muito tolerante. Eu acho que Jesus Cristo é a pessoa que conviveria com muita tranquilidade na nossa sociedade, né? Um sujeito, como diz Habermas, pós-convencional, porque teria essa capilaridade de conviver com a diversidade, acolhendo a diversidade, né? Dialogando, mas sem desmerecer, diminuir o outro. Eu acho que nós precisamos aumentar a dosagem de tolerância na sociedade. E se você falar como que nós poderíamos fazer isso, eu acho que, do meu ponto de vista, como acadêmico, como professor universitário, eu diria o seguinte: nós precisamos, talvez, ler um pouco mais, né? A nossa sociedade lê muito pouco. Nós temos uma sociedade com 200 milhões de habitantes, apenas um quarto é constituída de leitores que lê uma média de 4 livros no ano. Então, a gente lê muito pouco. Eu acho que isso também é um elemento que dificulta a gente ter uma visão mais ampla da própria realidade, de conviver com visões diferentes da nossa. E eu acho que faz falta, né? Faz muita falta isso. Então, talvez na minha humilde visão de mundo aqui, eu diria, e eu faço um pouco isso, é contribuir para que a gente possa formar novos leitores, pessoas que tomem o gosto pela leitura, que hoje você veja, hoje você pode ter uma assinatura de um belo jornal por R$19 por mês, e tem uma quantidade de articulistas, de pessoas que pensam, falando de vários temas. Isso ajuda muito, porque vai nos tirando uma visão concreta e colocando uma visão mais abstrata de mundo e permitindo que a gente reconheça essa complexidade que é, né, presente na nossa sociedade. Então, essa seria a minha leitura. E se você permitir, Jorge, vou fazer um merchan aqui no final, né, Claro, de claro. tudo que a gente fala todo esse tempo. Eu publiquei esse livro agora recentemente, Entre Linhas, Percurso da Nova República, que eu fiz uma coletânea aqui de 90 textos publicados em jornais impressos nos últimos 10 anos. Então, é uma espécie de memória da nossa trajetória política no Brasil nesses últimos 10 anos, que ajuda, quem está lendo tem falado isso, né? Ajuda até para a gente poder rememorar os fatos que nós produzimos nesses últimos anos e que acaba jogando até luz para entender um pouco do que nós vivemos hoje na sociedade. Então, se alguém tiver interesse, o livro está sendo vendido no site da editora Engenho das Letras, www.engenhodasletras.com.br. E aí eu fico à disposição aí, se alguém quiser falar um pouco mais a esse respeito, no Instagram, no Facebook, é só me procurar por lá que eu estou à disposição. Bacana. Vamos pedir para a nossa equipe técnica aí colocar na linha aí o site, né, da editora. Então, www.engenhodasletras.com.br. Isso, Engenho das Letras, né? Tá. Mostra de novo para a gente aí, Clodomiro, o livro que você está com. Você está com 2 livros nas mãos? É um só ou são 2? Um livro só. Um livro só, Entre Linhas, né? Joia. Tá aí. Então, obrigado. Tá aí, engenhodasletras.com.br. Você pode aí encontrar esse material e outros aí que o professor Clodomiro tem escrito e nos ajudado. Clodomiro, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui conosco. Um beijão aí para sua esposa, Michele. Seu tempo eu sei que é corrido, preciosíssimo. Você viaja para baixo e para cima e tem ajudado muita coisa boa nesse país. A gente se sente orgulhoso de você, não só isso, mas de ter você aqui conosco nessa live da Faculdade Teológica Americana. Muito obrigado, viu?
Eu que agradeço, Jorge, a oportunidade, e é uma honra, uma alegria estar aqui com vocês na Faculdade Teológica Sul-Americana, podendo discutir, debater, e eu acho que é muito importante esse espaço que você abre, né, numa faculdade teológica, para a gente poder discutir temas que muitas vezes ficam afastados do discurso religioso. Eu acho que é importante isso, e isso é um sinal que nós temos que caminhar mais próximos, né, política e religião, nessa perspectiva de consciência, de amadurecimento das nossas instituições e o fortalecimento da própria democracia, que é aí um sinal visível da pessoa de Cristo, né, que acho que foi bastante democrático no contexto que ele vivenciou aqui nesse mundo com a gente. Então, muito obrigado e fico à disposição de todos. Obrigado. Bom, como você participou, a gente fica muito feliz com você estar aqui com a gente, os seus comentários. Desculpe aqueles que a gente não pôde ter colocado aí, mas a gente se sente muito honrado em ter a sua participação aqui conosco. Nossa gratidão mais uma vez ao Dr. Clodomiro Banvart, que tanto enriqueceu a nossa noite aqui, um acadêmico, mas ao mesmo tempo uma pessoa simples, humilde e de fácil acesso. A gente também deixa o desafio para você conhecer um pouco mais, caso você não conheça, a Faculdade Teológica Sul-Americana, através do nosso site, www.ftsa.edu.br. Nós temos ali vários cursos, especialmente agora, nesse momento que o Brasil se encontra nessa pandemia, nós temos o privilégio de termos cerca de 1.700 estudantes conosco, fazendo nosso curso de graduação online, nós também temos pós-graduação online, e agora, no começo de julho, nós, com muita alegria, vamos inaugurar um novo programa da Faculdade Teológica Sul-Americana, que ela recebeu, então, o credenciamento para o seu mestrado profissional em teologia, e os módulos começam agora também em julho. Então, fique conosco, participe das nossas mídias, clique aí e receba as nossas notícias, tá bom? Muito obrigado pela sua participação e a gente te espera aqui conosco na nossa próxima live. Tudo de bom para vocês. Um beijão. Tchau, tchau.